Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre as fases da doença de Alzheimer, tá? Estou vendo que eu vou precisar de um minutinho de vocês, porque o meu gato está miando aqui, gente, só um minutinho que eu já volto, tá? Pronto, acontece, né, gente? Aqui em casa eu com 4 gatos, né, Lili? Boa noite. 4 gatos, vez ou outra tem uma confusãozinha aqui, uma briguinha entre os gatos, é gato querendo ir pra rua, enfim, mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre as fases da doença de Alzheimer, estamos no mês do Alzheimer, essa semana será uma semana inteiramente dedicada a esse assunto. E também, a partir de hoje, nós estamos com as inscrições abertas para o treinamento SOS Alzheimer para a turma 3, tá bom? Então, você que tem interesse no treinamento, fique até o final da live. Agora, no início, eu vou falar sobre as fases da doença de Alzheimer, as 4 fases. E no final, quem estiver interessado, eu vou falar sobre o treinamento SOS Alzheimer, tá bom? Mas vamos direto ao assunto. Primeiro, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho. Você que é novo aqui no meu Facebook, no meu Instagram, lá no meu canal do YouTube eu tenho quase 400 vídeos sobre diversos assuntos, entre eles a doença de Alzheimer. Nós temos aí, acho que aproximadamente 50 ou mais de 50 vídeos sobre a doença de Alzheimer lá. Então você que está conhecendo o meu trabalho agora, dê uma passadinha também pelo meu canal do YouTube depois, tá bom? Boa noite, Rogélia, no Instagram. Boa noite aqui no Facebook, Claudinha Caldas, Ismênia, Leonésia, Marilza Rodrigues, todos também que já estão na comunidade, SOS Idoso, né? Marta Tavares também, seja bem-vinda. Aqui nós temos a Leonésia, que está na comunidade SOS Idoso, Liliana também, os demais que estão aqui, que já estiverem também na comunidade SOS Idoso. Deu seu boa noite aqui, a Dir Pereira também, que já está na comunidade SOS 12, seja bem-vinda, tá bom? Gente, vamos lá, né? 2 minutinhos aí, acho que já deu tempo da galera chegar, quem realmente está interessado no assunto, e peço o auxílio de vocês para compartilhar a live de hoje. Bom, nós tivemos há 2 semanas atrás uma live na qual eu falei sobre a doença de Alzheimer. E aí eu falei sobre as causas, falei sobre os fatores que estão envolvidos no desenvolvimento da doença. Hoje não vou falar sobre essa parte, tá? Hoje eu vou diretamente para a questão das fases da doença. Por que que é importante você que é cuidador entender sobre as fases da doença? Primeiro, né? Se você é cuidador e você não entende quais são as fases da doença, você também não vai saber manejar a situação. Existem determinados tipos de cuidado e existem orientações para cada fase, tá? Se você não consegue reconhecer isso, fica muito complicado. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala da fase final da doença, poucos médicos, poucos profissionais falam sobre isso e aí o cuidador não sabe o que fazer, não conhece sintomas, não sabe identificar e para ele, de repente, aquele idoso está vindo a óbito, quando na verdade existem vários sintomas aí sugestivos, né, que vão nos levar a entender que essa pessoa está caminhando para uma fase final. Então você precisa entender. Outra questão também, a questão dos medicamentos. Existem medicamentos que são indicados para a fase inicial, fase intermediária, fase avançada. Tem uns que não fazem mais efeito nenhum na fase avançada da doença de Alzheimer. E tudo isso você só vai saber e só vai poder construir uma relação de diálogo junto com o médico que acompanha o seu pai, a sua mãe, enfim, a pessoa que você cuida, se você entende sobre as fases. Aí sim você vai poder questionar, tá? Agora, uma vez que você não entende, todo o processo de cuidado fica comprometido. E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, a questão da progressão da doença, tá? A doença de Alzheimer começa com sintomas cognitivos, sintomas de memória, mudanças de comportamento. E à medida que ela vai avançando, ela vai trazendo a questão dos sintomas físicos também. Isso faz com que muitas pessoas que não entendem qual é a progressão da doença, diante dos sintomas, né, desse idoso com Alzheimer, muitas vezes acham que esse idoso está mentindo, que esse idoso entende a hora que quer, que a hora que não quer ele é agressivo, e etc. Na verdade, porque a pessoa não entende a progressão, tá? Que a progressão é assim, a pessoa vai estar fisicamente andando, caminhando, mas a mente dela não está legal, tá? A cognição dela
está prejudicado. Então, o início dos sintomas vai ser cognitivo, mas vai progredir para os sintomas físicos também. Tudo isso vai trazer uma demanda muito grande para o cuidador, porque inicialmente, né, na fase inicial, pode ser que esse idoso tenha noção de que alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Mas, à medida que a doença avança, ele não percebe, ele não sabe que ele tem a doença de Alzheimer. Agora, o cuidador sabe, e é o cuidador que vai ter que lidar, por exemplo, quando o idoso começa a ficar com mania de perseguição, ele esquece onde ele coloca as coisas, ele acha que o cuidador roubou, ele não reconhece mais a casa dele e ele quer ir embora. Então, toda essa progressão vai trazer um desgaste emocional, um desgaste físico também para o cuidador, tá? E aí, se esse cuidador, se ele não entende as fases, se ele não entende o que fazer em cada fase, o que passa na cabeça do idoso em cada fase, qual é a melhor forma de lidar com determinadas situações do dia a dia, não só o cuidado ao idoso vai ficar prejudicado, como o cuidador também vai ficar muito estressado. E é por isso que a gente vê cuidador de idosos com Alzheimer estressado, depressivo, ansioso. E aí muitas vezes esse cuidador vai desenvolver a doença de Alzheimer e ele acha que é só por conta de uma questão genética. Não. Inclusive, se você não é cuidador familiar, você é cuidador profissional, você cuida de um idoso sem a doença de Alzheimer, você não tem um mínimo de conhecimento sobre a doença, você trabalha só com amor. Eu digo só porque amor é muito importante, mas se você não entender, não conhecer as técnicas, né, não souber como lidar com cada situação, você vai fazer tudo errado, por mais que você faça amando. E aí, por mais que você não seja familiar, você pode lá na frente desenvolver Alzheimer. Por quê? O seu processo de cuidado está sendo muito estressante. E como eu falei na live sobre a doença de Alzheimer, o estresse também é um fator muito forte que pode estar contribuindo, fazendo com que você lá na frente desenvolva a doença de Alzheimer, tá? Então eu vou falar agora sobre os sintomas da doença de Alzheimer. Primeiro ponto, quando a gente fala de fases da doença de Alzheimer, alguns autores vão separar em 3 fases, né? Fase inicial, fase intermediária e fase avançada. Outros vão dividir isso em 4 fases, que é o que eu trabalho, tá? Fase inicial, fase intermediária, fase avançada e fase final. 4 fases. Só que hoje a gente já sabe, inclusive nós, né, que conhecemos, que estudamos o protocolo de reversão cognitiva, que não existe só 4 fases da doença de Alzheimer. Essas 4 fases são as fases sintomáticas, tá? Então, 4 fases: fase inicial ou fase leve, fase intermediária, fase avançada, fase final, são fases de sinais, de sinalizações da doença de Alzheimer, nas quais a gente tem sintomas da doença de Alzheimer. Mas a doença começou muito tempo antes, como eu falei na live para vocês da doença de Alzheimer. Então, antes dessa fase que a gente considera como fase inicial do Alzheimer, a gente tem pelo menos aí, alguns autores vão discutir por volta de 10 anos, né? E nós que estudamos mais protocolo de reversão cognitiva, por volta de 30 anos de você desenvolvendo a doença, mas sem sintomas aparentes dessa doença. Então, não sei se vocês lembram, se todos vocês estavam na live que eu fiz aqui sobre a doença de Alzheimer, que eu falei sobre os 3 subtipos, né? Então, se você está desenvolvendo subtipo tóxico, você está aí 10 anos, 15 anos, com seu organismo intoxicado. Tudo isso você já está lá desenvolvendo a doença de Alzheimer, você já está lá produzindo todas as alterações fisiológicas, né, que vão te trazer os sintomas cognitivos, depois os sintomas físicos. Isso pode já estar acontecendo há 10, 15, 30 anos aí, você está desenvolvendo. E aí, o que no protocolo RECORD se fala? O protocolo de reversão cognitiva, se faz todos os exames, né, para saber, para conhecer esses parâmetros e aí identificar o que está errado, o que está funcionando mal ali no organismo dessa pessoa e alterar hábitos, alterar a alimentação, reverter a questão da intoxicação, alimentar o cérebro da forma que ele precisa ser alimentado, acabar com essa inflamação crônica, que no caso a inflamação crônica estaria contribuindo para o subtipo inflamatório da doença de Alzheimer, e para reverter. Então, assim, nesses 30 anos até 30, 20, 10 ou até o início, esses sintomas iniciais da fase de Alzheimer, existe sim formas de você reverter, tá? Isso dentro da medicina funcional. Agora, passou dessa fase inicial para a fase intermediária, hoje a gente ainda não conhece nada que possa estar trabalhando no sentido de reverter a doença, tá? Mas hoje eu vou falar para vocês a partir da fase inicial. Então, a partir da fase em que aparecem, de fato, esses sintomas da doença de Alzheimer.
Essa fase inicial tem algumas características, tá? Eu separei alguns pontos dessa fase inicial para a gente conversar. Existem outros sintomas. Eu vou falar daqueles sintomas que são mais clássicos, daqueles sintomas que são mais significativos, mais característicos dessa fase inicial. O primeiro deles, todos nós ouvimos falar, que é a perda de memória, especialmente da perda de memória recente. Então, a gente vai observar que esse idoso ele vai ter dificuldade para lembrar de compromissos, ele vai ter dificuldade para lembrar de coisas que ele conversou com você alguns minutos atrás, ele vai se esquecer. Ele lembra das coisas de lá de trás, mas as coisas mais recentes, aquelas conversas mais recentes, esse idoso se esquece, tá? E aí as pessoas, muitas vezes, familiares falam assim, mas ele esquece, eu acabei de falar com ele, ele esquece do que eu falei, mas ele fica me contando histórias de 30 anos atrás, justamente porque a doença de Alzheimer vai afetar, primeiro, essa memória recente. Esse já é um dos sintomas que é um dos mais conhecidos. Porém, existem outros que são muito característicos dessa fase inicial e que a família tende a negligenciar, porque pensa, né, de forma errônea, não sabe identificar, na verdade, o que é essa perda de memória. E aí, esses outros sintomas que eu vou falar, a família não consegue observar. Muitas vezes esse idoso já está desenvolvendo esses sintomas há muito tempo. Quais são os sintomas? Primeiro, os problemas que esse idoso vai apresentar em relação à propriedade de fala. Então, ele está conversando, ele esquece as palavras, ele troca as palavras, ele no meio de uma frase, ele troca uma palavra por outra palavra que não tem nada a ver, que não tem sentido nenhum dentro do contexto que ele está falando. Ou ele tem simplesmente um branco no meio de uma conversa, tá? E isso passa muitas vezes despercebido, como eu falei. Muitas vezes esse idoso ele não consegue completar as frases que ele está falando. Então, por exemplo, um professor, né? Quem leu aí o livro Para Sempre Alice vai se lembrar disso, que é a professora, que era a protagonista, né, do livro e do filme também. Ela esquecia o que ela estava falando. Ela estava lá dando aula, né, ministrando a aula dela, e no meio daquilo tudo ela esquecia. E muitas vezes ela nem se lembrava qual que era a matéria que ela estava explicando ali naquele momento. Então, essa troca de palavras, essa dificuldade para completar frases também é algo muito comum nessa fase inicial. Além da dificuldade para processar as informações também, para entender o que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, esse idoso, fase inicial no local de trabalho, tá? Se ele vai participar de uma reunião em grupo, ele vai ter muita dificuldade para conseguir processar várias pessoas falando ao mesmo tempo, aquilo vai trazer uma irritação, muitas vezes vai trazer um comportamento agressivo para esse idoso, porque ele fica nervoso, muita gente falando ao mesmo tempo, muitas informações e ele não consegue processar, tá? Então, no ambiente de trabalho, essa é uma das características mais significativas aí para a gente perceber que esse idoso está desenvolvendo Alzheimer. Um outro ponto muito interessante é que essa pessoa também começa a se perder em locais familiares. Então, por exemplo, esse idoso já está acostumado a passear em determinada cidade, em determinado bairro. De repente, ele começa a se perder. Então, se ele é um motorista, ele começa a pegar caminhos errados. Ele não consegue chegar, tá, no local onde ele deveria chegar, ou inicialmente ele tem dificuldades para isso. Ele esquece a rua, ele esquece o sentido da rua também, tá? Então isso é muito comum, se perder em ambientes que essa pessoa já conhece, ela já está habituada a andar, a caminhar, ela começa a se perder, começa a esquecer quais são os caminhos. Outra questão também muito interessante é a questão da desorientação também em relação ao tempo. Então, essa pessoa se perde em relação a datas, e aí ela vai ter muita dificuldade em relação aos compromissos dela. Ela vai precisar sempre anotar. Sabe aquela pessoa que sempre foi independente, sempre resolveu as coisas dela, nunca teve dificuldade, por exemplo, em relação aos pagamentos, né? Aquele idoso que sempre foi certinho, de repente ele está devendo às pessoas. De repente ele tem que ficar com blocos de nota o tempo inteiro, ele tem que anotar no celular, ele tem que anotar na geladeira, porque se ele não fizer isso, ele não se lembra dos compromissos, tá? E muitas vezes ele se esquece também que ele anotou esses compromissos, então ele fica todo perdido na vida, tá? Ele perde consultas médicas, ele perde compromisso, ele perde aniversários, né? Ele perde o horário, o dia dele na igreja, por exemplo, tudo isso porque ele fica desorientado em relação ao tempo também. E além da questão da desorientação do espaço que eu citei para vocês. Outra questão muito interessante, nessa fase inicial, o idoso ele tem dificuldade para tomar decisões. Por quê? Mais uma vez, muitas informações
ele não consegue mais processar tantas informações como a gente consegue, então a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa fazer ponderações, correto? A gente precisa fazer julgamentos do que é o melhor, do que é o mais adequado para aquele momento. Por exemplo, se forem questões familiares, né? Se determinada forma que a gente vai agir, se a gente vai estar de alguma forma magoando alguém ou não, ele vai ter toda essa dificuldade para julgar as coisas, para unir todas essas informações e para se reorganizar, tá? Para organizar os pensamentos, para tomar uma decisão. Então tudo vai ser muito difícil. Às vezes uma pessoa que sempre foi uma pessoa decidida, ela de repente ela começa a ser uma pessoa que, ao olhar do outro, ela joga tudo para frente. Quando na verdade não é que ela está jogando tudo para frente, é que ela simplesmente ela não está conseguindo decidir, tá? E aí se esquece também do que ela estava decidindo, do que ela tinha que resolver. Então tudo isso vai complicando aí o dia a dia dessa pessoa. Diante de tudo isso, dos esquecimentos, da desorientação, no espaço, da desorientação em relação ao tempo, muitas vezes esse idoso ele começa a ficar desmotivado. Então ele fica desmotivado em relação ao trabalho, ele fica desmotivado em relação às questões familiares, ele fica desmotivado em relação ao futuro. Por quê? Porque ele percebe que alguma coisa está acontecendo de errado. E ele não sabe identificar o que é isso. Então, muitas vezes ele também esquece que ele esqueceu, mas ele vê que a vida dele está uma bagunça. E ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele só vê que está tudo ficando complicado, que ele já não está dando conta da questão financeira, que ele já não está dando conta dos compromissos, que as pessoas cobram muito dele. E está tudo desorganizado. Isso traz uma desmotivação, isso traz uma tristeza. Muitas vezes o idoso ele deixa de fazer as coisas que ele gosta, ele deixa de fazer os hobbies, né? O lazer, ele deixa de frequentar a igreja, ele evita estar em espaços sociais também e tende a ter um certo isolamento também nessa fase inicial. E aí ele tem a mudança de humor, né? Muitas vezes ele vai apresentar humor depressivo, ou vai se tornar uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais ansiosa. Tudo isso faz parte desse quadro. E, claro, ele acaba reagindo de forma incomum a muitas coisas, né? Porque você imagina uma pessoa que se esquece onde coloca as coisas, esquece que você contou algo para ela. Por exemplo, um casal, né? O marido fala que vai em algum lugar, que vai visitar alguém, ou que vai chegar mais tarde do trabalho. E aí a esposa esquece disso. E aí passa a hora, né? A hora tá passando, e essa pessoa se torna uma pessoa, ela fica agressiva, ela reage de forma incomum a determinadas situações, mas muitas vezes porque ela nem lembra das informações que foram passadas para ela. E isso traz uma mudança de comportamento também. E claro, além dessa questão de esquecer ou não, também o próprio fato do cérebro estar sendo afetado pode trazer uma certa agressividade, essa mudança de comportamento, né? Trazendo um comportamento mais agressivo, né? Uma forma de reagir incomum com raiva diante de situações cotidianas. E aí a gente vai para a fase intermediária, tá? E aí eu quero pedir a quem não compartilhou ainda, compartilhe a live, convide outras pessoas, tá bom? Essa live é muito importante para quem cuida de idosos que têm Alzheimer e também para todo mundo que cuida de idoso, tá? Para você conseguir identificar os sinais e perceber se essa pessoa está desenvolvendo, pode estar desenvolvendo a doença de Alzheimer ou não. E aí, bom, falamos fase inicial, fase intermediária. Na fase inicial, esse idoso ele ainda consegue viver de forma independente. Como? Anotando os compromissos, anotando tudo que tem que fazer na agenda, em post-it, né? Ele reorganiza a vida dele com várias anotações, com vários registros, para ele conseguir ter uma certa funcionalidade, viver de forma independente. Quando esse idoso ele passa para a fase intermediária, tudo fica mais complicado. Por exemplo, né? Na fase intermediária, esse idoso começa a esquecer o nome das pessoas. Isso traz um certo constrangimento para ele. E ele esquece não só o nome das pessoas, como ele esquece também o nome das coisas. Então, por exemplo, ele chama um tênis, sei lá, de perfume. Ele começa a trocar o nome das coisas de uma forma assim. Se antes isso acontecia na fase inicial, eventualmente, na fase intermediária vai acontecer sempre. Ele vai ter muita dificuldade. Ele não só vai trocar, como ele vai se esquecer de vez, às vezes, o nome de determinados objetos, tá? E o nome de determinadas pessoas, especialmente as pessoas que ele convive menos. Então, pessoas que estão mais próximas dele, ele vai ter essa referência e ele vai se lembrar mais. Pessoas com as quais ele convive menos, ele vai ter mais dificuldades para lembrar. Aí já começa
essa questão que vai ser muito dolorosa, especialmente para os familiares, né? E aí, esse idoso também começa a ter dificuldades para planejar e fazer coisas do cotidiano. Por exemplo, uma mulher idosa. Ela começa a ter dificuldade para cozinhar, porque se ela antes fazia o bolo tudo automaticamente, ela agora, para fazer um bolo, ela vai precisar de um passo a passo. Ou de alguém orientando esse passo a passo, ou ela vai precisar ter tudo escrito, sabe? Número 1, pegue o trigo, sei lá, não sei fazer, não cozinho, tá, gente? 2 copos de trigo, que faz pessimamente mal para a saúde, mais um exemplo, né? Ela vai precisar de tudo ali, ó. 1, faça isso. 2, faça aquilo. 3, agora faça isso. Se não tiver tudo anotado, se não tiver tudo escrito, se não tiver alguém orientando ali o passo a passo do que essa pessoa tem que fazer, ela não consegue fazer. Inclusive, não só em relação a essa questão da própria alimentação, a questão, por exemplo, de lavar roupas, né? O que ela tem que fazer? Coisas que pra gente são bobas, mas para esse idoso não. Tem que colocar uma água na máquina, né? Tem que depois colocar o sabão. Pode acontecer dele jogar a roupa lá, ligar a máquina, não colocar água, não colocar sabão. Então, coisas que eram simples passam a se tornar mais complicadas para esse idoso, tá? Mas não só isso. Por exemplo, a questão da própria higiene. Esse idoso ele vai precisar de orientação, tá? A partir da fase intermediária, a situação já começa a se complicar um pouco mais. Então, a questão da higiene, tudo você vai ter que explicar. Ó, coloca a pasta, pega a escova, coloca a pasta na escova, escova o dente. Agora você tem que pegar a água e, né, bochechar. Agora cospe a água. Tudo vai ter que começar a ser feito no passo a passo, a partir da fase intermediária. Então, esse idoso ele já não vai ter mais condições de gerenciar a vida dele sozinho. Ele já vai precisar de uma outra pessoa para estar supervisionando. Não ainda fazendo por ele, mas supervisionando, tá? Outra questão, eu falei para vocês que ele começa a se esquecer dos caminhos, né, familiares, dos ambientes familiares, dos espaços familiares que ele transitava. Agora se torna muito mais difícil. Se antes ele conseguia perguntar e se achar, por mais dificuldades que ele tivesse, agora essa pessoa já não pode sair sozinha. Se ela sair sozinha, alguém tem que estar de longe olhando, porque ela vai sair e ela não vai conseguir voltar, tá? Ela vai precisar de ajuda. Ela vai sair para ir na padaria e ela não vai conseguir chegar em casa mais. Então, ela precisa sempre de alguém que esteja ali supervisionando, olhando, né, o tempo inteiro, dando uma direção para que essa pessoa não se perca. A dificuldade da fala avança. Na fase inicial, ele esquece o nome, ele tem uma dificuldade para compreender. Agora isso fica muito mais difícil para essa pessoa formar frases, manter uma conversa junto com outras pessoas, porque ela ainda não é monossilábica, mas o vocabulário dela fica muito pequeno, tá? Então ela não consegue mais fazer... se ela for escrever, por exemplo, fazer parágrafos longos, né? Se ela for fazer frases longas, não, a fala dessa pessoa vai ficando mais limitada e ela vai tendo cada vez mais dificuldades para entender o que as outras pessoas falam. Por isso que lá dentro do treinamento a gente explica também, né? As falas têm que ser simples. For escrever algo para essa pessoa, tem que ser parágrafos pequenos, frases pequenas. Se for falar, frases pequenas, simples, sem muitas opções, porque tudo isso vai dificultar a compreensão desse idoso. E aí vem uma questão que é muito difícil, tá? Mas que vem coisa pior por aí, infelizmente, que são as mudanças de comportamento. É a partir dessa fase intermediária que esse idoso começa a ter as mudanças de comportamento, a ter as tais agressividades, e que aí muitos familiares, inclusive o meu vídeo mais visto no canal do YouTube, que tem mais de 11 mil visualizações, é o vídeo que fala sobre como acalmar o idoso que tem a doença de Alzheimer. Porque é nessa fase que ele fica mais agressivo, que ele fica mais nervoso, que ele quer voltar para casa quando ele já está em casa, que ele muitas vezes ele fica apático também, apático no sentido de que a impressão que se dá é que ele não tem sentimentos, tá? Porque ele vai mostrar uma fisionomia mais apática. Pode apresentar também, por exemplo, os distúrbios do sono, que são muito comuns. Também um dos meus vídeos mais vistos é um vídeo que eu falo sobre isso, né? Como lidar com a questão dos distúrbios do sono no idoso que tem a doença de Alzheimer. Existem várias dicas para lidar com isso que melhoram 80% do quadro, mas é preciso aprender. Mudanças relacionadas à questão de sexualidade também começam a vir aqui na fase intermediária. Muitas vezes esse idoso fica com uma sexualidade mais aflorada,
tem comportamentos não habituais que ele não tinha antes em relação a isso, confunde muitas vezes, por exemplo, se é um idoso homem, a filha está lá dando banho, ele confunde, como ele começa também muitas vezes a se esquecer das pessoas, especialmente as pessoas que são mais distantes dele, e ele tem essa dificuldade de entender o que a gente fala, de entender também, não só o que a gente fala, né, mas de identificar o nosso comportamento. Muitas vezes você dá um sorriso para ele, enquanto você está dando um banho, ele confunde e acha que aquilo está num viés sexual. Então aqui começam também as mudanças nesse sentido. Também vem a questão das alucinações, né? Nessa fase também que o idoso começa a ver coisas, a ver pessoas, a ouvir vozes, a ver animais, e tudo isso o cuidador vai ter que aprender a lidar também. Existe, gente, formas de lidar melhor com isso, mas tem que aprender. Mas é aqui que começa esse problema, esse estresse aí para o cuidador. E aí surgem também a questão das incontinências, né? E das dificuldades motoras. Aqui o idoso vai começar, vez ou outra, urinar nas calças, né? Vez ou outra fazer fezes, ter uma dificuldade para andar, mas ele ainda anda. Ele tem toda essa questão cognitiva, mas ele está andando, ele está funcionando, ele consegue tomar um banho sozinho. Se você der o passo a passo para ele ainda está se movimentando, ainda não está restrito ao leito, nem está acamado. Mas aí vem a fase avançada da doença. E aí, como que é a fase avançada? Na fase avançada, esse idoso ele fica praticamente monossilábico, tá? Ele começa a se comunicar muito pouco, ele fica praticamente incapacitado de se comunicar, porque ele não consegue mais formar frases. Então, toda a sua comunicação com esse idoso vai ser não verbal, tá? Você vai ter que aprimorar, como eu falo muito no treinamento SOS Alzheimer, aprimorar a sua linguagem não verbal, a sua forma de olhar para esse idoso, a sua forma de estar em contato com ele, é o que vai fazer com que haja uma identificação do que você quer passar para ele, tá? E você também vai ter que observar, por exemplo, se esse idoso fica muito agressivo, o que está acontecendo, né? Será que ele está com muito calor? Será que ele está com vergonha, né? Como eu já fiz aqui na live que eu falei com vocês sobre as fraldas, né, troca de fraldas e tal, eu falei para vocês, olha, a gente tem que ter muito cuidado com o idoso que tem algum tipo de demência, que às vezes ele fica agressivo na troca de fraldas, porque ele está com vergonha, você está trocando a fralda dele na frente de outras pessoas. Então, você vai ter que ser uma pessoa muito observadora para poder lidar com essa ausência de comunicação, porque já que ele não consegue mais falar, tô com frio, tô com fome, tô com sede, tô com calor, você que é cuidador que vai ter que identificar tudo isso, tá? Além dessa questão da comunicação, começa aí a dor maior para os familiares, que eu observo, que é a questão desse idoso não identificar mais os familiares. Então, a fase intermediária, ele começa a não reconhecer aquelas pessoas que são mais distantes, né? Não lembrar o nome. Agora, na fase avançada, esse idoso ele já não reconhece a maioria dos parentes, né? A maioria dos familiares. Quando isso avança muito mais, é que ele não vai reconhecer ninguém. Então, muitas vezes o cuidador, ele fica assim, mas eu cuidei da minha mãe esse tempo inteiro e ela não lembra de mim. E acontece muitas vezes também de lembrar de alguém que talvez nem seja essa pessoa que está cuidando, mas não lembrar desse cuidador. Mas o que a gente tem que entender é que é a doença que faz isso, né? Não é a pessoa que tem Alzheimer que escolhe. Não, eu quero lembrar de fulano, não quero lembrar de outro fulano. Não, infelizmente é a doença que vai se alastrando e não é uma opção dele lembrar de você ou não. Mas aqui surge esse problema e é uma das maiores dores para o familiar, tá? Bom, aqui, se esse idoso tinha dificuldade para lidar com o ambiente, lidar com o que as pessoas falam, com as conversas, aqui muito mais, tá? Aqui ele vai ter muito mais dificuldade para entender o que está acontecendo ao redor. Não é por isso que você, que é cuidador, vai começar a falar coisas desagradáveis, contar histórias desagradáveis na frente desse idoso. Muitas vezes isso acontece, a gente observa que o idoso fica agressivo, que o idoso fica choroso, e aí o familiar não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes são coisas que você está falando, você imagina que ele está ali, não está se comunicando com você, não está expressando, então ele não está entendendo nada. A gente não sabe até que ponto ele está entendendo alguma coisa ou não. Agora, principalmente a sua linguagem não verbal, ele vai entender. Então você pode estar falando uma coisa muito linda, mas está com um olhar diferente, está estressado, né? Está ansioso, está com um olhar que passa uma certa agressividade. E aí esse idoso ele consegue perceber isso no seu olhar, no seu comportamento, muito mais às vezes do que na sua própria fala. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso também.
Aqui o idoso começa a ter dificuldade para caminhar, começa a ter dificuldade com deglutição. Então é aquela época em que ele, muitas vezes o familiar fala assim, coloca a comida na boca dele e ele não mastiga, tá? Por quê? Porque ele começa a não se lembrar mais do próprio processo de deglutição. Ele começa, como eu falei, a questão da dificuldade para caminhar, é aqui que o idoso vai começar a ficar restrito numa cadeira de roda, restrito num leito, né? E aí vem toda essa demanda física para o cuidador. Se até então era uma demanda mais emocional, mais psicológica, aqui a demanda passa a ser uma demanda física também, um desgaste físico também para você. A incontinência urinária e fecal agora fica mais severa, então aqui essa pessoa usa fraldas o tempo inteiro, tá? Ela não tem mais condições de ir ao banheiro, não tem mais condições de segurar, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, não, ela vai usar fraldas o tempo inteiro. E aí, inclusive, eu tenho lives também no canal do YouTube falando sobre isso, ajudando vocês em relação a isso. Bom, aí eu acho que eu já falei de todas as coisas da fase avançada. O que a gente precisa entender? Fase inicial, retomando. O idoso consegue ainda ir administrando a vida, tentando ir se organizando com muitas anotações, com muitos registros, né? Vai para uma fase intermediária, já precisa de alguém para estar auxiliando, para estar supervisionando em várias coisas. Em relação aos compromissos, em relação ao banho, em relação à rotina do dia a dia, em relação ao trabalho, já não tem mais dificuldade de estar administrando, né, o trabalho, e aí começam a vir as complicações, né, com o próprio empregador, se for uma pessoa que trabalha para alguém, e se ele trabalha sozinho, você vai observar que as finanças, que toda a vida dessa pessoa está desorganizada. Então, a partir desse momento, ela precisa de um cuidador, precisa de alguém supervisionando o tempo inteiro. Passou para a fase avançada? Não tem jeito, né? Aqui você começa a fazer as coisas pelo idoso. Você vai ter que dar banho no idoso, né? Você vai ter que fazer a alimentação dele, oferecer a alimentação a ele. Aqui a responsabilidade do cuidador em fazer as coisas pelo idoso aumenta. Então, no início, o idoso faz sozinho, fase intermediária, ele precisa de auxiliar. Na fase avançada, você vai estar fazendo por ele a maioria das coisas. Até que esse idoso vai para uma fase final da doença, tá? Quando esse idoso vai para a fase final, o que você vai observar? Que ele vai ficar uma pessoa mais sonolenta, ele vai dormir a maior parte do dia, ele já não consegue mais se comunicar, e aí é o fenômeno que a gente chama de mutismo, né? Essa pessoa já não fala, já não verbaliza, vai começar a dificuldade para engolir é muito maior, então essa pessoa vai se alimentar muito pouco, até por conta disso também, né? Além de outras alterações, vai vir a questão do emagrecimento. Então, o idoso que está na fase final da doença de Alzheimer, ele é um idoso muito magro, ele é um idoso que vai ter muitas dificuldades relacionadas à questão da respiração também. Você vai observar que a respiração dele é diferente, ele vai apresentar as tais secreções também, né, nas vias aéreas. Ele vai apresentar as pneumonias de repetição, as infecções respiratórias também, que são muito comuns e geralmente o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele falece com pneumonia ou com algum tipo de com infecção generalizada que pode começar aí com uma infecção urinária, por exemplo, de repetição, né? Ele começa a ter que usar sondas muitas vezes o tempo inteiro. Além disso, o idoso ele tende a ficar no que a gente fala que é a posição fetal, né? Aquela posição que a gente lembra uma criança, né? Uma criança dentro da barriga da mãe, aquela posição assim bem apertadinha. O idoso ele tende a ficar então nessa posição fetal também. Surgem as manchas, né? Os problemas de pele que vão sinalizando que essa pessoa está se aproximando mais da fase final, que realmente a morte dessa pessoa está chegando, tá? E aí é muito importante que você tenha consciência disso. Por quê? Porque muitas vezes o cuidador, ele quer negar o que está acontecendo e ele quer voltar fases da doença. O que eu sempre digo para o cuidador? A fase inicial é difícil? É muito. Fase intermediária é difícil pra caramba, né? Mas coisas muito mais difíceis vão vir. Quando esse idoso, por exemplo, ele fica restrito ao leito, você vê que essa pessoa não consegue mais se comunicar, a dor tende a ir se tornando cada vez maior. Então, às vezes, por exemplo, quando o cuidador observa que o idoso está ficando agressivo, está tendo um comportamento sexual inadequado, aí o cuidador fica estressado, e é comum ficar estressado, você vai ficar mesmo, né? Mas muitas vezes, assim, eu sempre digo para o cuidador, respira,
aprenda o que você deve fazer para lidar com cada situação dessa, né? E saiba que vai chegar um momento que vai ser mais dolorido, que é o momento que essa pessoa não se comunica mais, que é o momento que essa pessoa está restrita ao leito, que você vai olhar para ela e vai ver que ela está indo embora. Então, se você cuida de alguém que está nas fases iniciais, aproveite esse tempo, ainda que seja um tempo estressante, ainda que seja um tempo difícil, aproveite, porque vai chegar um momento que ela não vai nem te xingar, sabe? Que ela não vai conseguir falar nada para você mais. E aí tende a ser um momento mais doloroso. Por isso que lá no treinamento a gente ensina como lidar com toda a questão emocional nas fases iniciais, com todas as questões na fase intermediária, avançada, a questão do perdão, a questão da retomada dos vínculos, né, familiares, que são necessários, né, de dizer para o idoso aquilo que você precisa dizer, de dar oportunidade para ele também conversar e retomar, né, uma relação amorosa, porque quando chegar lá da fase avançada para lá, tudo fica mais difícil. Às vezes você gostaria de ter dito determinadas coisas, né, e você não disse. E aí, quando chega na fase avançada, tudo fica mais difícil, né? A tristeza fica maior. E aí, às vezes, você se arrepende, né, de coisas que aconteceram lá no início. Então, assim, tenha consciência que se esse idoso hoje está numa fase inicial, intermediária, que é difícil, a situação tende a ser mais difícil no sentido de que a doença vai progredir, tá? Mas é possível você lidar com tudo isso de uma forma bem menos estressante, de uma forma menos triste, de uma forma que estraga menos ansiedade. Por quê? Se você aprende as técnicas para lidar com cada situação, né, a fase inicial, o que pode estar passando na cabeça desse idoso? Por que ele fica achando que eu estou roubando, né, a ele? O que eu posso fazer para lidar com essa situação? Ele não dorme, o que eu faço? Eu fico então sem dormir a noite inteira com ele, né? Vou virar zumbi agora? O que eu faço para ajudar essa pessoa a dormir? Será que os medicamentos que essa pessoa está tomando está trazendo algum tipo de efeito colateral? Será que eu devo levar isso para o médico? Devo conversar isso com o médico ou não? Qual a alimentação que pode melhorar determinadas situações? Tudo isso vocês têm que aprender. À medida que vocês aprendem, o caminho tende a ser muito mais tranquilo. A vida de vocês tende a mudar completamente, tá? Agora, se você não conhece nada, não só em relação às fases, mas você não entende em relação ao tratamento, você não entende em relação aos exames, você não entende que pode melhorar a qualidade de vida do idoso, você não entende o que fazer, por exemplo, quando esse idoso pede para voltar para casa, mesmo quando já está dentro de casa, né? Se você não entende nada disso, tudo fica muito mais difícil, tá? Então é importante que vocês busquem se capacitar, busquem conhecer formas de cuidar de quem tem essa doença, de cuidar de vocês. Sempre digo isso, porque, gente, muitas vezes o cuidador, como eu falei no início da live, ele desenvolve a doença, não é por causa da genética, mas ele desenvolve por causa do estresse do cuidado. Então, às vezes, quando o idoso vai embora, né, e aí cada um usa um termo para isso, mas quando o idoso vai a óbito, o cuidador desenvolve Alzheimer. Porque ele ficou tão estressado durante tanto tempo, estresse crônico, que a gente tanto fala lá no primeiro módulo do treinamento SOS Alzheimer, que isso vai trazer um conjunto de complicações fisiológicas para ele. E vai trazer para ele uma chance muito maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, tem como lidar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, né? E aqui eu tenho as meninas que fizeram o treinamento comigo, aqui no Face, aqui no Instagram, que elas podem falar para vocês. Tem como cuidar de uma forma mais tranquila, desde que você aprenda primeiro, você que é cuidador, se cuidar, e você também que não só se cuidar, mas como cuidar do idoso em cada situação. Muitas vezes o cuidador faz tudo errado, faz com muito amor, mas faz tudo errado. E aí o comportamento desse idoso tende a piorar, a qualidade de vida do idoso tende a diminuir e, claro, consequentemente, a qualidade de vida do cuidador também, tá? Então, aprender a lidar com cada situação é muito importante. Eu vou ler aqui alguns comentários de vocês. O que eu quero falar em relação a essa questão das fases também, gente? Algumas coisas que são importantes. Existem assim, alguns estudos que falam, olha, fase final, fase avançada, dura aí por volta de 2 anos, né? Fase intermediária é uma fase maior, que pode durar aí de 8 a 10 anos. A doença de Alzheimer, ela pode ir aí do início, né? Ela pode geralmente aí ser desenvolvida até que esse idoso venha a óbito, né? Aí de 1 a 2 anos, como de 1 a 20 anos. Geralmente essa doença, o idoso que tem essa doença, ele vive com ela durante muitos anos, tá?
Então a gente tem a fase inicial, aí 3, 4 anos, fase intermediária, que é um tempo maior, tá? Geralmente aí de 6 a 10 anos, vamos colocar assim, a fase avançada por volta de 2 anos. E quando a gente fala de fase final, a gente está falando dos últimos meses de vida dessa vida, dos últimos meses de vida desse idoso. Mas o que é determinante tudo isso? Se você aprende, por exemplo, em relação à questão da alimentação, não só para prevenir, mas a alimentação que ajuda a prevenir é a mesma alimentação que vai diminuir a progressão da doença. Se você aprende, então, a diminuir essa inflamação crônica do organismo, né? De que forma fazer isso? A diminuir essa toxicidade, a oferecer para o cérebro os alimentos que esse cérebro precisa, né? Qual é o melhor exercício, qual é o melhor tipo de alimentação, o que pode, o que não pode, como manejar o estresse, como melhorar a qualidade de vida desse idoso, a qualidade do sono, como melhorar os contatos, né, significativos para esse idoso, como ajudar em relação à espiritualidade. Se você aprende tudo isso, esse idoso ele tende a viver muito mais anos. Por quê? Porque isso vai diminuir a progressão da doença, muito mais do que os próprios medicamentos que a gente tem hoje, que são utilizados na doença de Alzheimer. Então, isso que eu falo para vocês, vocês podem aqui jogar na internet protocolos de diretrizes terapêuticas para a doença de Alzheimer. Nós não temos medicamentos que freiam a doença de Alzheimer, tá? Eles melhoram alguns sintomas da doença, eles não freiam. Isso muitos cuidadores não sabem. Ah, minha mãe está tomando toda a medicação e a doença está progredindo. Ela está tomando, tem que tomar, vai melhorar alguns sintomas, mas não vai frear a doença vai avançar, tá? Agora, o que vai te ajudar junto com isso, junto com essa medicação de forma muito forte, muito mais intensa, a realmente frear essa doença, tá? Frear no sentido de que ela vai avançar, mas esse idoso pode viver muito mais anos, com muito mais qualidade de vida, com uma cognição funcionando muito melhor. O que vai ajudar isso? Você aprender tudo que eu falei anteriormente. Você aprender de alimentação, você aprender de exercício, você aprender de relações, relações familiares, você aprender em relação aos próprios treinos cognitivos também. Juntando tudo isso, você vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, tá? E que você também tenha uma qualidade de vida melhor e consiga prevenir, então, essa doença, tá bom? Então, é muito importante que você entenda e que você não coloque na sua cabeça que esse idoso tem que só tomar a medicação e acabou. Não, você pode ajudar muito mais esse idoso se você aprender a trabalhar de forma holística, né? Com tudo o que a medicina vem falando isso, tá? Especialmente a medicina funcional. Hoje a gente tem estudos muito fortes, evidências científicas muito fortes relacionadas a várias questões, né? Algumas eu citei para vocês naquela live que a gente falou sobre doença de Alzheimer, mas a gente tem como estudar isso de uma forma muito mais intensa, tá bom? A Ismênia colocou aqui, quanto tempo em média o paciente sobrevive da fase adiantada em diante? Então, Ismênia, foi o que eu estava falando aqui anteriormente, né? Fase adiantada, eu acredito que a Ismênia está falando da fase avançada. Quando a gente fala da fase avançada, em média 2 anos, mas esses 2 anos, né? Muita coisa pode mudar esses 2 anos, como eu falei. Se você melhora a alimentação desse idoso, né? Existe um conjunto de coisas, uma multidimensionalidade, né? Que está relacionada a essa questão do avançar das fases. Então, assim, independente da fase que esse idoso está, se você começa a adotar estratégias que podem melhorar a qualidade de vida dele, podem melhorar o organismo dele do ponto de vista fisiológico, isso vai refletir nos sintomas, isso vai refletir no avançar ou não da doença. Então, eu nem gosto de trabalhar com essa questão dos anos, eu nem cito muito isso, tá? Porque isso é algo que a gente analisa se nada mais é feito, se o que é feito é só a medicação. Então, se o que é feito é só a medicação, fase avançada dura por volta de 2 anos, fase intermediária dura de 6 a 10 anos. Agora, se você inclui outros trabalhos nisso, né, se você começa a tratar esse idoso em todas as outras questões emocionais, alimentação, exercício, etc, etc, aí você pode alterar muito esse tempo, né, das fases aí. Então, por isso que é importante entender. A Vera Lúcia colocou aqui, né? Cuidar de um familiar que tem Alzheimer é muito mais do que cuidar de um enfermo, né, Vera Lúcia? Deixa eu ver. A Vera colocou aqui.
A Vera colocou aqui a questão de que muitas vezes o familiar não está preparado, a maioria não está. Eu tenho pessoas que entraram no treinamento, né? Acho que as meninas podem falar mais do que eu aqui, que tiveram situações, conseguiram ajudar de determinada forma, mas que realmente entenderam que poderiam ter feito diferente quando fizeram o treinamento, né? E aí eu sempre falo, gente, não fique me culpa, tá? Não fique se remoendo, porque você deu o que você podia dar. Agora, fica aquela consciência de que se eu soubesse mais, eu poderia ter feito mais. E aí, o que as meninas, a maioria das meninas estão fazendo hoje, né? E eu estou vendo o movimento de vocês aqui no Face e no Instagram. É convidando mais pessoas para conhecer. Porque, gente, é muito triste, né? Quando depois que vai essa pessoa, né? As meninas tiveram essa sensação no início que já trabalharam isso psicologicamente, mas assim, você relembra, você começa a estudar, começa a fazer o treinamento, você fica assim, poxa, eu podia ter feito isso, mas eu não sabia. Então essas meninas não tiveram oportunidade antes, mas você que está aqui na live, né, que cuida de idoso que tem a doença de Alzheimer, você tem a oportunidade de hoje estar entrando no treinamento, né, Lili? E está aprendendo mais, está cuidando melhor. Agora, isso é um comprometimento seu com a pessoa que você cuida, né? Tem que ter muita disponibilidade para aprender, não é verdade? Vera, Lili, Laodiceia colocou aqui que a live está fazendo ela lembrar tudo que passou, né, Laodiceia, com a irmã dela, que foi um processo doloroso. E a Laodiceia, depois que cuidou da irmã, né, Laodiceia, ela entrou, fez treinamento também comigo, Laodiceia, Vera Lúcia, Lili, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez o treinamento. Maria de Jesus fez gerontologia, né? Curso de gerontologia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Boa noite, Sérgio Luiz, seja bem-vindo. Terezinha Beguelini, Glaciete fez um mini treinamento, SOS Alzheimer, foi o primeiro mini treinamento que eu fiz, que foi de 2018, né, Maria Glaciete? Ela estava lá comigo também. E é isso, né? A Maria de Jesus colocou que é muito difícil quando a família não entende. Então, geralmente a família não entende quando ela não estudou sobre a doença de Alzheimer. E quem entende sobre a doença de Alzheimer hoje, gente? As pessoas elas só sabem o seguinte: quem tem doença de Alzheimer tem uma perda de memória. Só isso que as pessoas sabem. E elas não sabem nem identificar esses sintomas iniciais que eu falei para vocês, né? Essa dificuldade para lidar com os compromissos, para lidar com as contas. Até as pessoas conseguirem entender que tem algo de errado ali, demora tempo. E muitas vezes esse idoso ele vai ser diagnosticado com a doença de Alzheimer lá na fase intermediária, né? Dado aí o desconhecimento das pessoas, né? Então, como a Sol colocou aqui, a Sol que é gerontóloga também, a família sofre muito com a falta de informação, né? Cris Rodrigues, boa noite também, seja bem-vinda. A família sofre muito. Quando você não entende sobre a doença, gente, vai ser desgastante, você vai se estressar, você vai chorar. E o pior, sabe o que é triste para mim? Saber que a maioria das pessoas acha que não tem solução, que não tem como ajudar o idoso e que também não tem como melhorar a qualidade de vida delas. Eu fico muito triste com isso, porque tem como você mudar a realidade, né? Tem como você melhorar a qualidade de vida do idoso, tem como você se estressar menos, né? Tem como lidar com tudo isso com técnicas. Mas as pessoas acham que não tem, né? Boa noite, Angel, seja bem-vinda. E aí, gente, enquanto vocês colocam, se vocês tiverem algum comentário, vocês podem colocar aqui. No Instagram nós temos mais 9 minutinhos, mas no Facebook a gente pode ficar mais um pouco. Nessa semana inteira, nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, tá? Hoje escolhi falar sobre as fases, recebi várias perguntas em relação a isso, então resolvi trazer essas informações sobre as fases para vocês. E como eu já havia prometido já há mais de 2 meses, 3 meses, eu ia abrir as inscrições para o treinamento agora em setembro, tá? Então hoje, a partir de hoje, as inscrições para o treinamento SOS Alzheimer já estão abertas. Juliana, o que é o SOS Alzheimer? Para quem é? O SOS Alzheimer é um treinamento onde a gente tem mais de 26 aulas, materiais complementares também, onde eu ensino protocolo de prevenção da doença de Alzheimer. Então, a gente tem lives lá, o módulo inicial, você aprende sobre alimentação, tá? Você aprende sobre manejo de estresse, você aprende sobre relações familiares, você aprende sobre a importância de você cuidar das suas emoções, você aprende sobre qual é o melhor exercício para prevenir a doença de Alzheimer. Inclusive, é um exercício que se utiliza para quê? Para quem já está com a doença de Alzheimer e vai trabalhar no protocolo de reversão cognitiva, né? Lá nas fases iniciais. Então, eu ensino passo a passo os exercícios também. Depois desse módulo 1 que a gente trabalha
toda a questão relacionada não só à prevenção, mas também como você utilizar tudo isso para melhorar a qualidade de vida desse idoso, para que ele viva muito mais tempo, aí a gente parte lá para os outros modos. Então, o que vocês... quais são os dilemas emocionais da cuidadora, quais são as dificuldades do ponto de vista emocional, psicológico que essa cuidadora vai enfrentar, quais são as habilidades que ela precisa desenvolver, de que forma que ela vai desenvolver essas habilidades, né? E aí a gente retoma com aulas, cada aula sobre fase. Então a gente tem fase inicial, a gente tem aula sobre fase intermediária, sobre fase avançada, sobre fase final. Sobre a fase final, acho que nós temos 3 aulas, porque é um tema que ninguém trabalha. Então eu ensino vocês a identificar os sintomas da fase final, de que forma você pode ajudar esse idoso a lidar com a fase final. Aí a gente vem em todas as aulas de cuidados gerais. O idoso quer ir embora, ele está em casa, quer ir embora. O que eu faço, né? Síndrome do pôr do sol, a agressividade do idoso. O que eu faço para acalmar esse idoso? Distúrbios alimentares, né? O idoso come demais, o idoso come de menos. O que eu faço? Ele dorme muito, ele dorme pouco. Tudo isso a gente trabalha dentro do treinamento. Deixa eu ver o que mais tem. A gente tem a questão dos medicamentos também. Eu falo sobre cada medicamento, a indicação de cada medicamento. Em relação à questão dos medicamentos, também os efeitos colaterais, quais idosos podem utilizar tais medicamentos, quais não podem, né? Quais são as contraindicações desses medicamentos e as indicações. Tudo isso também a gente trabalha lá, além de outras questões. Então, eu abri 10 vagas. Juliana, por que são só 10 vagas para o treinamento SOS Alzheimer? Inclusive, Fabi, que está aqui no Instagram, já se inscreveu hoje, né, Fabi? Por quê, gente? Porque eu acompanho vocês. As aulas estão todas lá, tá? Mas eu fico disponível durante 30 dias para responder todos os dias, todas as perguntas de vocês. Então, vocês vão assistir cada aula e vão colocar as perguntas lá para mim. Olha, eu assisti essa aula, eu fiquei com dúvidas sobre isso. Eu vou responder para vocês, tá? Eu vou ficar durante 30 dias disponíveis para vocês, para responder todas as perguntas. E nós vamos ter uma novidade que eu já falei, né? Para quem entrou, eu já falei para as ex-alunas também em relação ao treinamento, mas só vai saber quem entrar, tá? Então, a gente criou hoje uma comunidade, um perfil exclusivo no Instagram para as pessoas, para os alunos. A gente tinha um grupo no Facebook dos alunos do SOS Alzheimer, tá? E agora a gente tem também, né, Fabi, um Instagram, não sei se, Fabi, acho que você não entrou ainda não. A gente tem um Instagram, SOS Alzheimer, que é só para os alunos, tá? Inclusive, você que é aluno, não mandou sua solicitação, mande, porque essa novidade vai ser lá no nosso Instagram do nosso grupo. E aí, a gente tem todas essas, vocês vão aprender tudo. E todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a doença de Alzheimer, eu vou tirar as dúvidas de vocês lá. E aí, deixa eu ver o que mais. Bom, aí hoje até me perguntaram, eu respondi algumas perguntas aqui, né, Fabi? Em relação aqui no Instagram, que eu digo, né, gente? Que a live tá no Instagram e no Facebook. Algumas perguntas em relação ao treinamento. As aulas são em vídeo, tem material escrito? A gente tem 2 e-books que vocês ganham, estão ganhando agora de bônus, tá? Então, sabe aquele livro que muita gente comprou? O meu e-book, Doença de Alzheimer, 105 perguntas e respostas? Vocês vão ganhar gratuitamente se inscrevendo no treinamento SOS Alzheimer. Esse e-book, Doença de Alzheimer, 105 perguntas e respostas, é um e-book também que eu respondo tudo, mas não dá para responder detalhadamente como no treinamento. Então, claro, eu quero comprar só o e-book, você pode comprar. Mas se você fizer o treinamento, você já ganha o e-book. E aí você vai acompanhar. Eu sempre digo para os alunos, imprimam o e-book e aí vocês vão acompanhar todas as aulas com o e-book, fazendo as anotações, colocando as perguntas de vocês. Então tem o e-book Doença de Alzheimer, 105 perguntas e respostas. Vocês ganham também o e-book SOS Alzheimer, que é o e-book da Turma da Glaciete, que está aqui, de 2018, né? É um e-book resumido, onde eu falo também sobre fases da doença de Alzheimer, sobre cuidados em várias situações. Vocês também vão ganhar esse material. E vão participar desse Instagram exclusivo, que a gente vai ter a novidade, que eu já falei aí para os ex-alunos, né? E para os novos alunos que vão entrar. Então, são só 10 vagas, porque eu preciso acompanhar vocês. Não adianta fazer uma turma com 1000 pessoas, tá, estudando, e eu não conseguir ter tempo para responder todas as perguntas de vocês. Porque o que eu sempre faço, né? Fiz nas turmas anteriores. Surgiu uma dúvida, se for uma dúvida grande, que é um tema de live, que eu percebo assim, esse curso ficou com furo em determinada situação, eu vou fazer uma live e vou explicar para vocês. Porque qual que é o meu interesse?
que vocês entrem no treinamento, aprendam tudo relacionado à questão da prevenção, aprendam tudo relacionado à rotina do dia a dia de cuidado, o que fazer em cada situação, em relação ao tratamento, fase do tratamento, medicações, etc., que vocês saibam fazendo tudo e consigam seguir a vida de vocês de forma mais tranquila, tirando o medo que vocês têm de desenvolver a doença, porque vocês vão entender lá no primeiro módulo do treinamento que é possível prevenir, ainda que sua mãe tem Alzheimer, que sua avó tem Alzheimer, que sua bisavó tem Alzheimer, é possível prevenir sim, vocês vão aprender como, passo a passo para isso, e que vocês aprendam, claro, a melhorar a qualidade de vida do idoso que vocês cuidam, que eu acho que isso é o principal. Então, a minha dedicação é total a vocês. Quem foi minha aluna, foi meu aluno, posso falar aqui ao vivo, né? Porque vocês sabem que a minha dedicação, não só durante o treinamento, porque esses 30 dias eu fico disponível para vocês para responder as perguntas, né? Vocês podem me mandar pelo Instagram, pelo Facebook, ou colocar na própria plataforma do curso. E aí, depois desses 30 dias, eu continuo disponível para os meus alunos, tá? Não imediatamente, né? Às vezes, a maioria das vezes eu estou aqui com o tempo, eu respondo, mas quando eu abro a turma, eu já separo determinadas horas do meu dia para estar respondendo as perguntas de vocês. E aí, o treinamento SOS Alzheimer está com desconto nessa semana agora. Então, qual o valor que é do treinamento, Juliana? Hoje o treinamento está sendo vendido por desconto por R$ 277. Vocês podem dividir esses R$ 277 em 10 vezes, né? Hoje entrou uma menina aqui, alguma pessoa, acho que não era minha seguidora, não é possível, porque para escrever isso para mim não é minha seguidora, gente. Que ela colocou assim, mas esse valor, nossa, muito caro, né? Esse valor. Eu falei assim, você não deve ser minha seguidora. Eu até comentei que tá aqui no Facebook. Por quê? É um treinamento completo, tá? Vocês encontram, por exemplo, eu acho que tem 1 ou 2 treinamentos no Brasil, não conheço por dentro, mas conheço a proposta, que trabalha com essa questão da prevenção, só a prevenção. São treinamentos que custam mais de R$3.000, só esse modo de prevenção que eu trabalho dentro do treinamento SOS Alzheimer. E que não trabalha com a questão do cuidado, tá? Vocês podem procurar aí na internet, enfim. Vocês podem fazer outros cursos, como eu tenho, por exemplo, a aluna, né, que foi a Maria Teodora, que fez um curso de Alzheimer, de cuidado do idoso com Alzheimer em outro lugar, por 3.000 cacetado, fez treinamento comigo e falou assim, nossa, não aprendi nada. Estou aprendendo agora com você. Então, assim, o valor realmente é um valor muito, 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 assim, pequeno. Vocês vão encontrar aí mais de 30 vídeos, mais uma dedicação total para responder todas as perguntas de vocês. Então, R$ 277, vocês dividem em 10 vezes, vai sair por R$ 27. 27, um pouquinho, né? Por mês aí para vocês pagarem menos de R$1 por dia para vocês aprenderem tudo sobre como cuidar dessa pessoa que vocês, enfim, têm a responsabilidade de cuidar hoje, tá? Então, façam a opção, aprendam, aproveitem, porque depois que passa a semana, sempre vem alguém e fala assim, eu queria ter feito treinamento, eu queria ter aprendido. Por quê? Porque vê o depoimento das meninas, né? Da Lili, da Vera, todo mundo, e aí diz, eu queria ter feito, aí já passou, tá? Então, 10 vagas, já são 9, né? Porque a Fabi já se inscreveu, que ela me pediu